Por que a sua vida não muda? Porque você tenta, ou talvez você ache que você está tentando, mas a sua vida não muda. Nada dá um start para sua mudança, nada que você consiga fazer vai mudar verdadeiramente o que você quer, o caminho para onde você quer seguir. Por que que isso não acontece? Meu nome é Simone, estou aqui nesse canal, nesses vídeos, nessa tentativa de criar uma comunidade que pense, que reflita e que tente melhorar a cada dia. Porque eu estou vivendo isso e o que eu falo aqui nesse canal sempre é o que eu vivo. Então, o que eu estudo, né? E tento pôr em prática. E se você parou nesse canal, me siga, compartilha, curta. Eu peço muito pouco nos meus vídeos isso. Geralmente meus vídeos são bem práticos, mas hoje eu senti vontade de fazer isso. Meus vídeos são assim, aleatórios. Tem dia que tá muito claro, tem dia que tá muito escuro. Onde eu parei hoje tem sol, então vai ser assim, a imagem vai ficar assim, mas isso não importa, isso é de menos. Mas a pergunta é: por que você está tentando e não está conseguindo mudar as suas perspectivas da sua vida? E sendo bem prática, o primeiro ponto que eu vejo assim claramente, que é o que eu fazia, e uma coisa que uma vez eu ouvi, hoje já tá, essa frase todo mundo fala, mas na época que eu ouvi eu era muito nova e eu nunca tinha escutado isso falar, nunca tinha escutado as pessoas falarem sobre isso. E a frase era mais ou menos assim: você não pode mudar, você não consegue mudar com as mesmas atitudes. Se você tiver as mesmas atitudes, você vai ter a mesma resposta. Quando você muda as atitudes, muda tudo, né? As coisas diferentes vão acontecer. Isso na época, eu era bem nova, me fez refletir muito, tinha 20 e pouquinhos anos, me fez refletir muito. O que eu poderia fazer naquela época para mudar? Para dar um start de mudança real, sabe? E o primeiro ponto que eu vejo claramente, que a gente precisa mudar o ambiente que a gente vive. Claro que nem sempre a gente consegue mudar o ambiente, mas a gente pode mudar a forma de que a gente encara esse ambiente. O ideal é romper e sair. Romper das amizades, romper ambientes que vão ser nocivos, que tem muita bebida, que tem frequências de músicas que não vai te elevar, que tem pessoas que não estão na mesma vibração que você, ambientes que vai te puxar para trás ou então que não vai deixar você fluir. Saia desse ambiente. Agora, se dentro da tua casa, da tua família, dos seus pais, ou do quintal que você vive, que tem muitas pessoas que vivem no mesmo quintal, né? E se você ainda não pode sair, o ideal é sair. Mas se você ainda não pode sair, o ideal é fazer o quê? É tentar colocar a sua cabeça de uma maneira tão focada nos teus objetivos que nada ao redor vai deixar te contaminar, para que você venha voltar aos antigos hábitos, sabe? Isso é muito importante. Eu acho que esse é o ponto claro, sabe? O segundo ponto que eu vejo é que quando as pessoas têm as mesmas atitudes, querem mudanças, mas têm as mesmas atitudes, não se organizam, não dão start, não mudam. Na lei da atração se fala muito em viver como se já fosse. E é exatamente isso, é o viver como se já fosse. Você vai ter que mudar seu pensamento, você vai ter que mudar suas atitudes, você vai ter que romper. Se você quer ser uma pessoa que ganha mais, que está num trabalho que você gostaria de estar, você já vai ter que começar a viver como aquela pessoa viveria. Você já vai ter que fazer coisas que aquela pessoa daquele cargo faria, como acordar no horário para ir para aquele trabalho, como ler aqueles livros que iria ajudar para aquele trabalho, como estudar ou na internet ou onde for, fazer cursos voltados para aquele trabalho, é se portar, falar como uma pessoa que está naquele lugar, é colocar sua mente como se já estivesse naquela cena, sabe? Para que a coisa comece a acontecer. Isso a gente tem que fazer. É muito importante, né? A neurociência já comprova isso, que quando o nosso cérebro sente que já faz parte daquilo, a coisa acontece, sabe? É bem interessante isso. E eu acho também que, além disso, você tem que agir. O que é o agir? É fazer a sua parte. Mas é fazer a sua parte de verdade, é organizar seus pensamentos, é organizar seus horários, organizar seu dia, é se sentir mais produtivo, ter qualidade de produção, se sentir
se sentir útil, sabe? É fazer as suas metas, seus planos. Se você quer determinada coisa, você tem que seguir naquele fluxo, mas não de uma maneira que você se engane, porque aí vai ser o tema do vídeo, né? Por que que eu faço de tudo e eu não consigo mudar, né? Por quê? Por causa disso. Porque você não está fazendo os passos certos. Porque você não está fluindo e seguindo da maneira certa, né? Isso é interessante porque a gente acaba caindo na justificativa ou na... Não é justificativa, a gente acaba se vitimizando e se colocando num lugar, ai, mas eu tô tentando e não consigo. Não, você vai tentar até conseguir. Se você tá tentando e não tá conseguindo, é porque você tá fazendo alguma coisa errada. Nós temos que ser adultos e maduros, né? A criança faz aquilo que quer, né? A gente faz aquilo que tem que ser feito. E o que tem que ser feito pra gente conseguir? Eu sei hoje o que eu quero. Eu sei hoje algo que eu preciso na minha vida, dar um start. E eu já criei estratégias. Eu até conversei com meu filho sobre isso. A gente criou estratégias, criou direcionamentos, posturas para que a gente consiga evoluir e chegar a esse ponto determinado. Claro que tudo tem um preço, tudo tem um tempo. Não é fácil, mas é mais gostoso assim também, né? Eu vi um post no Instagram que falava, a frase era mais ou menos assim, se apaixone pelo processo. Aí a resposta era, né, da pessoa, que se foda, né? Tipo, que saco isso, né? Mas é real, a gente tem que se apaixonar pelo processo. Porque o processo, até chegar ao ponto determinado, nos traz evolução, sabe? A gente cria evolução com aquilo. A gente amadurece, a gente cresce, a gente aprende, a gente sabe para onde não ir mais, ou como fazer novamente se tudo desmoronar, qual o passo que a gente vai seguir. Então isso é muito importante. E o ser humano só aprende assim. Seria muito bom que a gente aprendesse olhando livros ou ideias ou a vida da pessoa e do que não fazer. Mas nem sempre isso é real. Às vezes a gente tem que passar, porque é a nossa história, a nossa verdade. Então que hoje você coloque isso na sua cabeça, coloque metas, planos, objetivos, trace rotas concretas de mudança. Veja exatamente o que você pode mudar, como você pode mudar, o que você pode fazer para sua mudança. E comece a colocar em prática. E não tente fazer tudo de uma vez desesperadamente, porque você não vai conseguir. Você tem que ir aos poucos, porque é um processo. Estamos na nossa evolução pessoal. Então tudo isso é um processo, é uma jornada, né? E mude a sua rota. Mude as pessoas com quem você fala, com quem você conversa, com quem você se abre, com quem você se relaciona. Procure pessoas que têm a mesma frequência que você. E se você não encontrar, fique na tua, porque vai vir de alguma maneira. A frequência sempre encontra a gente. A mesma frequência que a gente está nos encontra. Tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E cuide do seu templo, do seu corpo. Você é o seu maior templo. Na igreja a gente fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo habita em nós, né? Mas isso é muito real. Cuide do seu corpo. Se você não se hidrata, começa a se hidratar. Se você come mal, começa a se alimentar melhor. Se você não treina, se você não faz nenhum tipo de exercício físico, comece a fazer. Porque a longo prazo é só você que vai se prejudicar com isso. Isso é muito real. Isso não é coach e nem... ela tá falando isso porque todo mundo hoje quer ir pra academia. Não, é porque é real. E graças a Deus que as pessoas estão tendo esse despertar, estão indo treinar, sabe? Estão indo pra academia. Porque é necessário, a gente precisa ter músculos. Senão a gente não vai conseguir ter uma velhice saudável. A gente vai ficar dependendo de pessoas. E eu acredito que ninguém quer isso. Então que hoje você mude. Que você se planeje, que você se organize. Esse vídeo hoje é para que você venha ter mudanças reais na sua vida, sabe? Que você venha projetar o que você quer, colocar no papel o que você quer e seguir isso. Porque eu tenho feito isso há alguns anos. E quando a gente começa a ver, às vezes nas pequenas coisas, sabe? Às vezes de um mês para o outro, que a gente consegue terminar uma dívida, ou que a gente consegue comprar uma roupa que a gente queria. Pra você ter uma ideia, eu queria comprar uma roupa específica, que é uma coisa tão simples e eu não encontro. Não é caro, é simples, é uma jaqueta jeans. Somente isso. Eu não encontro, sabe? Olha que loucura. Nem loja de departamento eu não encontro. E é uma coisa simples. Mas é aquilo, eu já determinei que eu vou comprar, que eu vou encontrar do jeito que eu quero. Ainda não encontrei, mas eu vou encontrar.
Coisas simples podem nos abastecer, sabe? E é do pequeno que a gente chega ao grande. Então que você faça esse projeto passo a passo, para a tua própria evolução, para o teu próprio crescimento. Às vezes seu objetivo é só conseguir ler um livro e você não consegue ler 2 páginas por dia. E é tão bobo, né? 2 páginas por dia, Simone? Sim, tem pessoas que não conseguem, acabam esquecendo ou não priorizando isso. Então não consegue ler aquele livro. O ideal seria um capítulo por dia, né? Para poder seguir um raciocínio. Mas enfim, eu não sei qual é o teu objetivo. Eu sei que você está nesse vídeo porque você quer dar um start. E eu espero que eu tenha trago essa chave para você hoje. Esse start, essa mudança real. Que você possa verdadeiramente entender e ver que você pode, que você é capaz, que você é grande. Você só precisa concentrar a sua energia para o lugar certo. Você só precisa se organizar a sua cabeça para fazer o que é certo. É fácil? Óbvio que não é. Nada é fácil. Mas você pode passar por um processo muito interessante de crescimento, de amadurecimento e depois ajudar outras pessoas também. Que o legal é isso também, né? Amar o próximo como a ti mesmo é você tá se amando, tá se cuidando, tá se ajudando e em breve você vai conseguir ajudar o próximo. E é isso, espero ter ajudado você. Não consegui gravar esse final de semana, mas acho que postei só um vídeo, mas ontem também não consegui gravar. Mas enfim, estamos aqui, estamos tentando. Quero continuar essa troca com vocês. Escreva aí o que vocês acham, se vocês querem algum tema que eu possa falar, que eu já possa ter vivido sobre esse tema, talvez, né? Ou se não, eu posso ter lido em algum livro, estudado de alguma forma, e que eu possa passar para vocês essa informação e que venha ser útil pra gente. E que venha ter trocas aqui, que você também venha contar para mim o que você está passando, o que você pretende fazer e até onde você conseguiu chegar. É isso, beijo.